Então, não interessa se no edital era uma reserva de 5%. Se você arredondar e ficar no 20%, tudo bem, não tem problema. Então, basicamente, o que ele diz? Gente, só precisa ter reserva em concurso de 5 pessoas para cima. Em concurso para 2, 3 cargos, não vai ter mais reserva de vaga. Raciocínio péssimo. Péssimo, porque isso fere tudo aquilo que a gente estava falando antes, de que você pode ter, então, um setor na administração pública que não tem nenhuma pessoa com deficiência, ele abre concurso todo ano para 2, 3 pessoas, e ele nunca vai estar obrigado a fazer reserva de vagas. E é assim que as pessoas vão burlando o direito à reserva de vagas. E a gente vai lutando, né, perante o judiciário, vai dando murro em ponta de faca, até que um dia a gente vai conseguindo uma decisãozinha aqui, outra decisão ali. Mas é um tema que as pessoas deveriam se organizar mais, de repente até levar para as cortes internacionais, porque realmente a gente está com uma jurisprudência bastante ruim nesse campo aqui no Brasil. Outro ponto, por exemplo, muito importante que a gente tem enfrentado aqui, é a questão da aptidão plena. Os concursos que exigem aptidão plena. O que é isso? Tem cargos, por exemplo, bombeiro, policial, que exigem que a pessoa que vai desempenhar essa função tenha aptidão plena, não tenha nenhum tipo de limitação. E esses concursos, eles estariam autorizados a não fazer reserva de vagas. Agora, é também um raciocínio totalmente equivocado, porque uma coisa não se confunde com a outra. Eu posso ter deficiência e eu posso querer provar que eu tenho aptidão plena. Por exemplo, pega esses corredores que usam essas pernas mecânicas, o que eles perdem em relação a qualquer pessoa que tem todos os membros e que não tem nenhum tipo de deficiência. Então, em primeiro lugar, a pessoa com deficiência tem que ter o direito de provar que tem aptidão plena. Por quê? Não é a cabeça do examinador, da comissão, que vai dizer se a pessoa pode ou não executar certa função. Em primeiro lugar, é a prova. Como é que ele sabe se eu sei direito? Me aplicando uma prova. Se eu fosse, por exemplo, escrivão de polícia, né? Além de saber direito, né, a matéria jurídica, eu teria que provar que eu tenho aptidão física. Eu tenho uma prova lá de barra, eu tenho uma prova de flexão de braço, porque no Brasil eles acham que qualquer cargo policial está sujeito a, de repente, ter que sair correndo atrás do ladrão, atrás do traficante. Né? É verdade isso? É verdade? Pois é, mas só que eles conseguem derrubar todas as ações civis públicas pedindo reserva de vaga nos concursos para a polícia, com base nesse argumento. Então a gente faz, né, um checkmate com a polícia, com essas carreiras que falam da tal da aptidão plena. Bom, então se é assim, essa prova física que vocês exigem para entrar tinha que ser renovada periodicamente, beleza? Vamos renovar periodicamente? No momento que o delegado lá, né, adquiriu uma certa, né, compleição física que dificulta mais a correr, ele não pode mais ser delegado, então. Igual bombeiro, igual piloto. Não é? Mas não. Esses testes não são aplicados periodicamente. Ou seja, é apenas uma maneira de se dificultar o acesso à entrada. Não conseguimos derrubar nada disso, parece tudo tão óbvio, parece tudo tão simples, né? Há várias ações do Ministério Público Federal, Estadual, pedindo reserva de vagas nos cargos policiais, né? E todas praticamente indeferidas. Uma delas conseguiu chegar no Supremo Tribunal Federal. É uma ação de Minas Gerais. E caiu na mão da ministra Carmen Lúcia quando tinha acabado de chegar no Supremo Tribunal Federal. Eu não sei o que o assessor dela falou para ela, mas ela resolveu dar provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público Federal. E falou, nos termos da remansosa jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, que não é nem tão remansosa assim, todo concurso precisa ter reserva de vagas para as pessoas com deficiência. E isso ela decidiu num recurso extraordinário. Bom,
Um colega nosso, que era até para estar presente nessa mesa, infelizmente não pôde, Felipe Fritz, muito atento, ficou esperando sair o próximo edital do concurso da Polícia Federal. E o que disse o próximo edital de concurso da Polícia Federal? Não tinha reserva de vagas para pessoa com deficiência. Ele, então, fez uma representação para o nosso GT, que a Ana Lúcia era coordenadora, depois que agora eu passei a coordenar, GT de Inclusão, que o Cláudio está aqui presente, a Márcia, Júlio, Fabiano. E nós, então, elaboramos uma reclamação para o Supremo Tribunal Federal. Fizemos o esboço. E o doutor Gurgel, sensível ao tema, apresentou essa reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que teve liminar. Na mesma hora, a ministra Carmen Lúcia, Aires Brito, se não me engano, deu liminar na nossa reclamação e suspendeu o concurso para a Polícia Federal. Então, em 2012, o concurso para a Polícia Federal ficou suspenso porque não tinha reserva de vagas para pessoa com deficiência. Comemoramos. Finalmente conseguimos, né, Ana Lúcia? Ana Lúcia está rindo aqui, né? Por pouco tempo. Essa reclamação, eu contei para vocês que foi uma liminar, teve decisão definitiva, julgando procedente a liminar. Porém, parcialmente procedente a liminar. Aliás, o nosso pedido, parcialmente procedente o nosso pedido. E nós fomos ver, então, no processo, por que entrou esse parcial aqui na decisão final? E descobrimos uma petiçãozinha da Associação dos Policiais Federais, atravessada no processo, explicando a dificuldade que seria ter pessoas com deficiência exercendo a função, qualquer função policial. E, não sei, devem ter feito os chamados embargos auriculares, né? Explicaram a questão aí melhor para a ministra. E ela proferiu uma decisão, depois da liminar, depois da decisão final, uma decisão de esclarecimento. Olhem só, é isso mesmo. Uma decisão de esclarecimento, dizendo assim, o que ela quis dizer na decisão lá que diz que tinha que ter reserva de vaga, é que, a prioristicamente, abstratamente, ninguém pode dizer que não haverá vaga para pessoa com deficiência, que a pessoa com deficiência está excluída do edital. Porém, em cada caso concreto, a banca examinadora responsável, respeitando critérios objetivos, poderá declarar a inaptidão de candidatos inscritos e cujas necessidades especiais os impossibilite do exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual estiver concorrendo. Deu com uma mão e tirou com as duas. Bom, isso fere, gente, o próprio decreto 3298 de 99, que diz o seguinte: a aptidão para o cargo tem que ser vista durante o estágio probatório. Ou seja, a pessoa, além de passar nas provas, passado nas provas, ela ainda tem um estágio probatório. Qualquer pessoa que prestar concurso é assim. Tem que passar na prova e tem que fazer estágio probatório. Pessoa com deficiência também. Se ficar claro que, em virtude da deficiência, ele não passou na prova, ou passando na prova no estágio probatório, ele não cumpriu adequadamente suas funções, ele pode sim ser eliminado. Porque é assim com qualquer servidor público. Agora, a gente defende também uma adaptação de provas, né? Como eles adaptam para a mulher. Eu não preciso fazer a barra na mesma altura que um homem, se eu quiser ser delegada federal. Eles vão adaptar a minha altura. Agora, tem mais? Tem uma história de peso, não tem? Não tem mais. Não tem mais peso? Enfim, tem que passar na prova, tem que passar no estágio probatório. Para que colocar que a pessoa com deficiência pode ser eliminada pela banca examinadora, se a banca considerar inadequado? Ou seja, foi um retrocesso imenso. Fizemos uma petição, o doutor Gurgel assinou essa petição, apresentou, a ministra disse que já tinha decidido, já tinha esgotado a jurisdição, ele entrou com agravo regimental, porque, da mesma maneira que ela proferiu uma decisão de esclarecimento para a União, para o outro lado, poderia proferir para nós, indeferiu, não há o que esclarecer, tudo já foi dito. Então, hoje, gente, a situação para os concursos que exigem aptidão plena é essa. Está obrigado, sim, a fazer reserva, mas a banca pode excluir o candidato cuja deficiência foi considerada incompatível com
a função. Teve um pequeno avanço, porém muito tímido. Até onde nós sabemos, eu ainda não vi ainda concurso com edital prevendo a reserva de vagas. Até já tivemos representação de um colega que vai ter que entrar com ação de novo. Oi. E as Forças Armadas? Porque eu vi um jovem aposentado outro dia pela Marinha, porque sofreu um acidente de carro e disse que não tinha saído. As Forças Armadas, para se ter uma ideia, eles têm os tais colégios militares. Eles têm registrado nos estatutos dos próprios colégios que até os alunos das escolas de ensino fundamental têm que ter aptidão plena. Porque, em tese, a criança que frequenta o colégio militar pode vir a ser um militar. Não existe nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de inclusão. Inclusive, numa dessas mesas desse tema, a gente queria enfrentar essa questão das Forças Armadas, né? O GT está fazendo aí um procedimento para adentrar nesse tema, né? Enquanto os Estados Unidos apresenta lá aqueles grandes oficiais na cadeira de rodas, né? Que são as sumidades, aquelas pessoas experientes que colaboram nos sistemas de computador, e trazem, né, com a sua experiência, uma grande contribuição para os trabalhos, para as investigações. Aqui simplesmente coloca no armário, né, coloca como carta fora do baralho uma pessoa que poderia continuar contribuindo ativamente. É um caminho, gente, para vocês verem assim, ainda muito, muito grande e árduo ainda para ser percorrido. Bem, outra questão que nós nos deparamos no GT é com a questão da definição de deficiência. Quem é pessoa com deficiência apta a estar no concurso público? Né? Todo concurso tem uma comissão auxiliar, chamada comissão especial, que ajuda na análise dos pedidos de reserva de vagas. Eu mesma já fiz parte da nossa no Ministério Público Federal, hoje o doutor Cláudio Siqueira, que está aqui presente, faz parte da comissão. E, para vocês terem uma ideia, aparece assim, pedido de reserva de vagas até para hernia de disco. Né? A pessoa teve uma fratura um tempo atrás, ele pede reserva de vagas. Essa comissão tem o poder de indeferir o pedido de inscrição daquela pessoa que diz que tem uma deficiência, mas que, na verdade, não tem uma deficiência de acordo com a legislação brasileira. Hoje, a legislação brasileira é bem objetiva, dizendo o que é deficiência e o que não é. Então, para essas comissões trabalharem com o conceito de deficiência, até que era fácil. Só que isso vem aos poucos se abrindo. Então, por exemplo, visão monocular. Uma pessoa que apenas não tem a visão em um dos olhos. Essas comissões indeferem a inscrição como candidato à vaga. Não no concurso, ele vai concorrer como um candidato comum. Mas, indeferida essa inscrição, essa pessoa que tem a visão monocular vai e entra com o quê? Com mandado de segurança. E os juízes começaram a dar. Porque também tem aquela visão que a Tatá falou assim, né? A visão do tadinho, do pobrezinho. Né? Então, ao mesmo tempo em que negam vários direitos, na hora de se conceder benefícios, que às vezes são até indevidos, os juízes dão rapidinho. Beleza. E o que acontecia? Começaram a dar liminares para que a pessoa com visão monocular participe como candidato à vaga. O que é absolutamente indevido, injusto, inadequado. Por quê? Porque essa pessoa com visão monocular, a desvantagem dela em relação a uma pessoa que tem a visão comum é mínima. Enquanto que ela não enfrenta quase que nenhum dos obstáculos que uma pessoa cega enfrenta ao longo da sua vida. Então, pedir para autorizar que a pessoa com visão monocular ocupe uma vaga reservada de uma pessoa que realmente enfrentou esses obstáculos ao longo da vida é extremamente injusto, extremamente inadequado. Mas chegou a ter... Valeu! Então, agora vocês têm que ajudar a gente no seguinte, o GT, então, vem trabalhando para mudar essa jurisprudência, porque essa se consolidou.
né? Tanta coisa boa que o judiciário poderia ter concedido, não deu, e essa deu. Virou até súmula do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que a pessoa com visão monocular tem direito à reserva de vagas. Súmula que contraria o que está na legislação brasileira. Bem, e o GT vem, então, fazendo um trabalho grande para tentar reverter essa situação da súmula nos próximos julgados. O Léo, que também é funcionário aqui do Ministério Público, vem ajudando muito, tem sido uma pessoa muito importante nessa atuação, mas nós ainda não logramos êxito em fazer isso. Bom, nesse caldo todo, surge a Convenção da ONU, que tem uma definição bastante ampla de pessoa com deficiência. Mas que tudo bem, dá para compatibilizar a definição ampla na ONU para benefícios em geral e a previsão que existe na legislação brasileira para reserva de vaga em concurso público, que, afinal de contas, é uma situação bastante específica mesmo. Não é? Só que agora está em andamento o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ou melhor, antes do Estatuto, já veio a lei que reconhece o autismo como deficiência. Quem está acompanhando? Agora, autismo está inserido no conceito de pessoa com deficiência. Já há todo um movimento para se incluir a doença mental também no conceito de deficiência mental. Essas pessoas com doença mental não têm nenhuma limitação intelectual. Mesmo o autista, eu acredito que intelectualmente, eu não sei se é o caso dele ter reserva de vagas no concurso público, porque, na verdade, são pessoas, até onde eu sei, com uma inteligência bastante até aguçada, com facilidade de decorar. Exatamente aquilo que no concurso não tem limitações físicas, não tem limitações quanto ao acesso à informação. Mas elas estão lá, vão passar a ter direito à reserva de vagas. E agora, se vier o Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso vai ser ampliado ainda mais. Porque hoje, pelo que está no projeto da pessoa com deficiência, a pessoa que, por exemplo, não tem um órgão, não tem um rim, por exemplo, dá para passar no conceito de pessoa com deficiência. E não consta no Estatuto que essas pessoas não serão beneficiadas por essas previsões específicas, como, por exemplo, concurso público. Então, isso eu ainda não sei, né, como é que a legislação brasileira vai ficar. A situação que nós temos hoje é essa. Bem, tem uma série de questões ainda bastante intrincadas no acesso, na nomeação dos candidatos, como é que se faz a publicação do resultado do concurso público. Conforme vocês sabem, consta no decreto 3298, a publicação do resultado do concurso é feita em duas listas. Uma lista geral de todos os candidatos e outra lista especial só dos candidatos com deficiência. E a nomeação é alternada e proporcional dessas duas listas. Mas e o concurso que é formado por mais de uma fase? Como os concursos do Ministério Público Estadual, por exemplo, Ministério Público Federal. Você tem primeira, segunda e terceira fase. Até ano passado, só se observava na última fase a publicação do resultado, o que aniquilava praticamente a participação das pessoas com deficiência já desde o início. Ao momento da análise da deficiência, até pouco tempo era ainda feita durante, da compatibilidade da deficiência com o cargo. No nosso concurso público de Ministério Público Federal, nós conseguimos alterar isso e hoje essa compatibilidade é verificada no estágio probatório. Mas é raro acontecer isso. Não são todos os órgãos que agem assim. Vamos imaginar que uma pessoa com deficiência é excluída do estágio probatório porque a deficiência dela foi considerada incompatível com a função a ser desempenhada. Cabe uma ação, certo? Nessa ação, o Ministério Público deveria atuar como custos legis, conforme previsão também da legislação brasileira desde 89. Não dão vistas. Eu tive atuação num caso em que a pessoa foi excluída do estágio probatório, não teve Ministério Público, nós pedimos a anulação desse processo, o processo não foi anulado. E a pessoa ficou excluída do seu cargo. Você sabe por que ela foi excluída, gente? Um concurso para trabalhar na Justiça Federal, no setor de informática, uma pessoa surda que passou no concurso e não foi aprovado no estágio probatório. Sabe por quê? Que o surdo não passou no estágio probatório, está no laudo, está no processo, que a gente não